Dia, bom dia, bom dia. Desembaraxando, episódio 64. Eu sei que tá cedo hoje e eu falei que hoje seria mais tarde, mas eu tive que mexer na minha agenda aqui. Então hoje tá um pouquinho mais cedo do combinado e mais tarde do que o comum, de segunda a sexta. Mas obrigado pela sua presença aqui de manhã. Essa manhã que tá escura, aqui onde eu moro, tô vendo aqui a janela, tá bem escura ainda. Mas desejo a você um grande dia, beleza? Obrigado sempre pelo seu apoio, pelo seu carinho, pelas manifestações, pelas participações no Desembaraxando, ok? Desembaraxando que é feito aqui no Instagram, de segunda a sexta às 6 horas da manhã. E sábados, domingos e feriados vai de acordo com o que é possível, né? Eu até falei que seria às 8 horas e aqui me justificando não está sendo, né? Então agora são 6 e 7. Mas o conteúdo fica gravado aqui. Então você que vai ver depois, aqui no Instagram e também no YouTube e no Facebook. Bem, a você que está aqui, bom dia, ao vivo, né? Bom dia. E a você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Sábado. O que vamos falar hoje, Baracho? No Desembaraxando. Baracho Desembaraxando. É isso aí. Eu quero falar um pouco sobre a palavra e o que ela representa nas nossas vidas. A palavra pronto-socorro. É isso aí. Pronto-socorro. Quando, de maneira geral, assim, o pronto-socorro, como diz o nome, né? É o lugar onde vai chegar as pessoas ali com as mais variadas situações complicadas, né? Pessoas acidentadas, pessoas que passando mal, pessoas para fazer algum tipo de exame, nessas fases agora de síndromes respiratórias, né? Nesse frio que estamos agora tendo, então ficar lotado o pronto-socorro, as enfermarias, então aquele lugar daquele movimento, né? Sempre vai estar lotado ou mais lotado um dia do que o outro. É muito difícil imaginar um pronto-socorro vazio, vaziozaço. Não tô dizendo que nunca teve, tá? Mas enfim, mas vamos pensar assim. Isso é a maneira geral, assim, do pronto-socorro, né? O pronto-socorro de maneira geral. E realmente, né? Não queremos estar lá. O que é isso? O que pudermos fazer para ficarmos longe, é isso aí. Porque não é brinquedo não. Tem que participar. Tem que ir a um pronto-socorro. Participar, frequentar, estar lá. Mas quando eu, Ricardo Baracho, lembro de pronto-socorro, penso na palavra pronto-socorro, eu lembro do ano 1990, mais 1990 do que 1991. 1990, que foi assim um ano bem difícil assim para mim, né? Bem difícil em vários aspectos, né? Primeiro, e não por importância, mas primeiro porque foi o ano que eu fiquei de recuperação na escola, na sexta série. Recuperação em matemática. E aí foi difícil aquele ano, assim, né? Foi difícil aquele ano. E não foi brinquedo não, aquilo lá, né? Ter que fazer tudo que fizemos, né? Mas eu vou contar agora o outro motivo. Aí eu acho que ele pode ter sido motivo para o outro motivo escolar. Quantos motivos, né, Baracho? Mas eu lembro que naquele ano a gente começou a se deparar com uma situação bem peculiar lá em casa, uma situação assim com a minha mãe. Então a minha mãe, vez por outra, ela ia até a janela de casa, ela abria a janela e ela respirava fundo, assim, respirava fundo. E eu ficava por entender aquilo. Logo ela chamava o meu pai, e meu pai falava assim, a gente vai ali e já volta, os dois, e ficavam horas fora de casa. E isso foi uma vez, isso foi outra vez, né? Eu lembro que uma outra vez um tio meu e uma tia minha ficaram lá em casa com a gente. E, enfim, uma situação assim, né? E aí eu fui começar a entender depois que o que minha mãe estava tendo era crises de ansiedade, para não dizer crises de pânico, né? E ela era levada ao pronto-socorro, né? E depois eu comecei a saber da situação, a gente ficou mais a par da situação, e aí meu pai contava, e ela também contava, né? Que fazia-se exames, fazia-se tanta coisa, e no final não tinha nada assim que pudesse ser um diagnóstico
a não ser a própria ansiedade. Mas nada assim físico, nada que pudesse ter uma intervenção mais séria, medicamentosa, cirúrgica, nada disso. Então é a famosa crise de ansiedade, que com certeza você já deve ter visto alguém passar por isso, ou até mesmo você, né? E aí caímos naquela velha narrativa de quando alguém é levado às pressas ao pronto-socorro, e no fim das contas, quando vai ver, é uma crise nervosa, é uma estafa, é um estresse. Aí o profissional médico fala, ó, isso aqui é emocional, né? Isso aqui é da sua vida, né? Uma vez a minha esposa teve crise de labirintite, né? Ela tem isso bem de vez em quando, mas tem. E uma vez a doutora perguntou para ela, mas você passou alguma coisa assim que atacou suas emoções? E na época o nosso filho tinha ficado doente, não ficou internado assim, mas ficou no hospital junto ali com a gente. Aí ela falou, claro, aí contou a situação. Então você vê, vocês veem, situações então de cunho emocional, né? Que vão indo para o nosso corpo, que vão gerando essas manifestações físicas, que pode ser confundido até com um colapso, assim, até um infarto, né? Enfim, parece que a pessoa não vai sobreviver. E quantas pessoas já passaram por isso, né? Então, claro, né, tem horas que vai ser uma questão física mesmo, tá? Eu tô falando nesses quesitos assim, nesses contextos, quando não há nada físico. Então é uma coisa emocional, né? Então, dias atrás, até fiquei sabendo de uma pessoa que a gente conhece, que foi às pressas para o pronto-socorro também, e aí foi pro pronto-socorro, e aí avisaram aqui a gente. E aí a minha esposa ainda perguntou, mas será que não é uma coisa emocional? Será que não é isso? Será que não é aquilo? Depois a pessoa ficou melhor, né? Mas a gente começou a elucubrar aqui em casa, né? E a minha esposa falou assim, amor, a fulana de tal lá, ela tá levando uma carga muito forte sozinha. Tá tudo parando nela. Tá tudo acontecendo na vida dela. E tá sobrecarregado, e tá difícil, né? Então você imagina uma situação, por exemplo, de cuidador, né? Então aquela história que nas famílias, dependendo da família, dá muita confusão isso, né? Aí vem aquela narrativa que os pais falam, né? O pai e uma mãe cuidaram de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de um pai, né? De uma mãe, né? E aí você percebe nesses manejos, quando os pais estão mais idosos, né? E aí vai caindo mais para uma pessoa, né? E as irmãs e os irmãos ali não se mostram muito interessados, né? Só vai se interessar, dependendo da família, quando o negócio foi isso aqui, né? Aí aparece todo mundo é filho, né? Mas na hora ali de caminhar junto, não caminha. E tem situações que vai cair sobre uma pessoa da família, um filho, uma filha, por exemplo, né? E não somente em relação aos pais, tá? Em relação aos filhos, em relação a um monte de coisa. Tem pessoas na vida que, onde quer que elas estejam, parece que tudo vai cair sobre elas, tudo tem que passar sobre elas, tudo ela tem que resolver, tudo ela tem que ser acionada, tudo ela é convocada, tudo ela é chamada para dar uma conta, para dar uma satisfação, para resolver. Baracho, mas tem gente que é assim, que eu conheço, que a pessoa se coloca nesse lugar também. É a pessoa controladora, é a pessoa que tem que saber de tudo, é a pessoa que tem que estar ali na frente de tudo, que até reclama do desgaste, que até reclama que tudo eu, ninguém pensa em mim, mas larga para ver, também não larga, não consegue largar. Eu sei, tem pessoas realmente que agem assim realmente, que na verdade, se elas pararem de ficar fazendo tudo, controlando tudo, dando pitaco em tudo e fazendo para todo mundo, a pessoa até perde a função dela, a pessoa perde a função, né? E a pessoa então fica na função porque no entendimento dela é o modo de existir. Mas eu estou falando daquelas pessoas que vão adoecendo silenciosamente, que vão engolindo as coisas, sabe assim, engolir, engole o sapo, engole, né? E vai engolindo, a situação leva a pessoa a ter que assumir aquela situação. Na hora não dá para pensar muito, mas aí, ainda que assuma repentinamente, não, mas depois quando assentar a poeira, vai vir as demais pessoas aqui do nosso clã, né? E vão ajudar a aliviar o peso, só que não. Outras pessoas são colocadas nesse lugar desde criança, né? Tem crianças que já percebem assim um caos na família e aí já são colocadas nesse lugar,
porque escutam dos pais ou dos adultos, né? Ah, mas o fulano é parceiro, a fulana tá sempre junto, e a criança introjeta esse lugar, ela introjeta esse lugar de ajuda, de auxílio, ela vê que ela tem uma reciprocidade de afetiva com isso, e ela se entrega nesse lugar de fazer para todo mundo, e acaba ninguém fazendo por ela ou por ele. Então, na questão que a gente citou aqui em casa, do conhecido, então a gente falou assim, mas ó, faz sentido a pessoa ter passado mal e ser levado às pressas e ver que não deu nada. A pessoa tá levando uma bronca lá sozinha, teve que mudar o jeito da vida ali por alguma razão e foi a fórceps, foi engolido, né, assim. Então, com o tempo a pessoa vai se desgastando, porque é uma realidade que vai cansando, pessoal. É muito fácil julgar pessoas, vamos falar um tema bem polêmico aí, né? As pessoas que, enfim, que conduzem ou um pai, uma mãe a um lar de idosos, né? É muito fácil ficar julgando, falar que tá abandonando. Tem abandono, sim, mas tem situações que não é isso não. E é interessante que quando alguém começa e faz isso, parece que encoraja os outros, né? Há um receio de fazer isso assim, né? Há um receio, né? Então é uma coisa muito curiosa quanto a essa questão. Meu sogro mora num lar de idosos com 93 anos e foi do entendimento dele, assim, de que realmente era melhor ficar lá. Ah, Baracho, mas não é fácil ficar longe da família. Claro que não é fácil. Acho que qual idoso vai falar assim, beleza, né? Não é assim. Só que por um lado a família, com o tempo, a família não tem recursos profissionais para caminhar, para fazer cuidado, nem todos têm uma formação para ficar ali, nem que tivesse também, há um contexto, né? Então, é muito fácil criticar, né? Eu lembro que na nossa época lá, teve alguns espertalhões que ficaram falando bobeira aí, né? Sem nunca vir perguntar como é que estávamos, sem nunca querer oferecer uma ajuda, só ficar falando, né? É fácil falar. Mas voltando, né? Até essa pessoa em questão, que a gente está citando aqui sem citar por ética, é uma situação parecida, né? Então a pessoa vai internalizando pressões, vai internalizando uma vida que parece que não vai mudar, é toda uma carga em cima da pessoa, então é aquela situação da estafa, e aí o pronto-socorro vai ser o lugar, né? Então são momentos da vida assim que a gente começa a se perguntar, né? Peraí, se está acontecendo isso, se chegamos a esse extremo estafante, é importante que vejamos a nossa vida, né? Então, essas pessoas estão sendo colocadas nesse lugar, né? E aí é claro, né? Vai ter familiares e pessoas que acostumaram com o lugar de ficar ganhando e não pensam na pessoa. Aí aquela sobrinhada que pensa que aquele tio, aquela tia, só porque é solteiro ou porque é mais novo, tem que ajudar todo mundo. E quando essa pessoa quer acordar e fazer a sua vida, não pode, vai ser colocada numa situação de que se fizer vai abandonar alguém, é ingrato, e a pessoa introjeta a culpa, né? A pessoa fica na mão de pessoas assim. Tem casos que a pessoa sofre manipulações, né, de cunho muito massacrante. Então, olha só o que a pessoa pode ir internalizando e explodir num pronto-socorro, né? Porque alguma coisa está acontecendo, alguma pressão muito grande está acontecendo, a pessoa está levando uma carga que não é dela, uma carga muito complicada, e vai levando e vai levando. Então isso é muito sério, né? Até uma frase que eu vi dia desses, até eu postei aqui no Instagram, e eu vi essa frase, chamou minha atenção, né? Se continuamos a resolver tudo, continuaremos cercados de pessoas que não resolvem nada, né? Ok, Baracho, tem hora que a gente acaba assumindo alguma coisa, né? Até porque a gente tem ética, tem humanidade, a gente assume ali, porque também se ninguém fizer nada, vai explodir. Mas não quer dizer que eu vou ficar com aquilo para sempre, sendo que tem mais pessoas ao redor, né? Assim, que poderiam caminhar junto, ainda mais família, né? Mas aí a pessoa também, por outro lado, aí eu falei agora há pouco, de quem é o dominador também, que quer fazer tudo. Se você é a pessoa assim dominadora, centralizadora, e até tem estafa por isso, e vai no pronto-socorro por isso, mas você alimenta também esse negócio, né? É claro, se você ficar fazendo tudo toda hora para todo mundo, você não ensina as pessoas a aprender a fazer, a se virar, né? Então, você vai estar rodeado sempre de pessoas que não sabem fazer, ao seu ver, né? Ao seu ver, não sabe fazer. Quando milagrosamente vai confiar uma tarefa para o outro, mas o outro não faz que nem eu faço. Claro que ninguém faz como o outro faz, porque cada um é único, cada um é indivíduo, cada um tem a sua singularidade, então é impossível fazer igual.
mas quem disse que não pode fazer muito bem? Então, por um lado, aqueles que vão ao pronto-socorro por fazer tudo, mas também não larga do osso, é importante aprender a delegar, é importante aprender a soltar. Aí você fica aí fazendo tudo para todo mundo e mal acostuma o pessoal ao seu redor. Aí o seu filho que não cresceu, a sua filha que não se desenvolveu, a sua filha e seu filho que vai entregar neto para você cuidar, porque, enfim, você não ensinou, aí é fácil. Então é interessante por esse lado do controle observar essa questão, tá? E o lado de quem sofre calado, e o lado de quem sofre desse modo também assim, porque a pessoa acaba não tendo coragem de se posicionar, acaba não tendo coragem de se colocar, então vai para pronto-socorro toda hora, né? Vai para pronto-socorro toda hora. E muitas vezes o pronto-socorro também, né? Nem por pressões desse jeito também, né? De que é o faz tudo, de que é o sobrecarregado nesse sentido. A ansiedade vem das mais variadas formas, das mais variadas maneiras. Se você quiser ver um pouco mais sobre isso, vai no nosso feed ali e tem um Desembaraçando que falamos sobre ansiedade, né? Mas a ansiedade, entrando um pouquinho nisso, ela tem a ver com esse lance daquilo que a palavra não nomeia, daquilo que a palavra não explica, daquilo que a palavra escapa e aí ficamos angustiados, é aquilo que é além do nosso controle. A ansiedade mostra muito assim a nossa limitação, a condição que somos de limitação mesmo, não somos onipotentes. Então insistir nesse lugar de onipotência sem ser uma pessoa onipotente, que ninguém é, uma hora vem a conta, uma hora vem um desgaste. Então eu quero falar, por exemplo, para você que está perto de alguém assim. Se você conhece alguém, se é da sua família, tá? Não estou dizendo que é o controlador, mas estou dizendo essa pessoa que está sofrendo aí. Pô, é a tua mãe, meu. Acorda aí para a vida aí. Tá vendo tua mãe? De novo indo para o hospital, de novo tendo que ir às pressas aí. Acorda para a vida aí, ó. Você pode ser parte do que faz ela ou ele, o teu pai, ficar angustiado aí, tá? E ele não quer falar, ela não quer falar, mas às vezes é você que fica dando preocupação aí para ele, né, e para ela. Aí vai ela de novo lá para o hospital de madrugada, e às vezes o filho nem vai lá para buscar, né, nem tem conhecimento, e quer dizer, é um baita de um egoísmo isso, né? Ou quando é também um cônjuge, né? Aquela pessoa que vive uma vida muito aonde ela não consegue respirar, aonde ela não consegue exercer a sua singularidade. Tem muitos casais aí que tem essa questão da vigilância. Ah, Baracho, mas se a pessoa foi traída, a pessoa tem desconfiança. Se tem uma situação concreta, é uma coisa, né? Agora tem hora que não. É uma insegurança da pessoa que põe pressão na outra. E quem sofre a pressão uma hora não aguenta, porque que é isso? É Big Brother? Que negócio que é esse, né? A pessoa não pode respirar, a pessoa não pode ter o seu momento, a pessoa não pode ter a sua hora, tudo que é para ela vai vir um boicote, vai vir alguma coisa para ter que olhar para o que é o do outro. Eu lembro de uma amiga nossa que era muito assim, né? Quando falava de marcar um passeio, fazer alguma coisa, quando convidava, se mostrava muito empolgada, eu vou estar com vocês. E quando ela tinha que comentar com a família que ia fazer isso, já vinha o corte da figura do pai, da figura da mãe, da figura das irmãs, dos irmãos. Não, você tem que ser a nossa mãe aqui. Que negócio que é esse? Então são coisas assim que vão realmente levando a pessoa ao colapso, né? Vão levando ao pronto-socorro. Sem contar dos profissionais das mais variadas áreas aí, que lidam com estresse todo dia, que lidam com tanta coisa, que lidam com situações horríveis de trabalho, onde é um salário humilhante e tanta coisa que não acontece por bem-estar emocional, né? Então a pessoa também vai adoecendo, né? Aí você vê aí falar de pessoas que estão entrando em colapso, né? Eu lembro da minha mãe, por exemplo, né? A minha mãe também foi professora há muitos anos, né? Se aposentou sendo professora e teve também o estresse da vida com isso, né? Com toda a caminhada, né? E quando ela foi tirar a licença por essa situação que eu citei no começo do Desembaraçando, né? De tanta ansiedade, tanta coisa, ela tirou uma licença uma vez, né? E eu fui com ela lá e eu lembro que ela falou bem assim: é a primeira vez que eu tiro licença e não é por causa de gravidez. Só havia tirado licença do trabalho por causa de gravidez, né? E agora foi pela primeira vez por causa de uma questão emocional desse jeito, né? E quantos aí não são readaptados, quantos aí se afastam. E é fácil julgar, né? Falar que a pessoa não gosta de trabalhar, que a pessoa é folgada, que a pessoa é mole, né? Tem pessoas que são moles, tem pessoas que são
de enrolar, o que puder fazer para enrolar e jogar nas costas do outro, tem sim. Você vê uma pessoa de 60 anos aí, levantando cedo, aguentando e fazendo a vida, indo trabalhar doente, e aquele um de 25, 29 anos que qualquer coisa desiste, qualquer coisa já não quer fazer, já quer incumbir o mais velho de fazer isso, não tem nenhum respeito, né? Então tem sim. Tem os folgadões e as folgadonas aí, né? Que geram estresse em outros, né? Por causa desses alguns aí, outros tantos vão para o pronto-socorro, outros tantos vão lá, né? E começam até a questão do medicamento e entra nessa vibe, né? Enfim, a pessoa fica no tratamento por muito tempo e os outros ali fazem que não são com eles, né? Não é comigo não, né? Deve ser uma coisa da pessoa, pode parar com esse negócio, né? Então, se você chegou nesse ponto de um pronto-socorro, se você chegou nesse movimento, então assim os colapsos da vida, os colapsos são sinais, né? São sinais de que algo em nossa vida deve mudar. Antes que seja tarde, antes que eu seja ceifado, se é que você me entende, né? Antes que me aconteça uma limitação em alguma coisa, tá entendendo? Então, os colapsos são sinais para a gente poder... E quantos por aí dão depoimentos, né? Que chegaram no extremo da vida e aí quase a porca torcendo o rabo, como diz, né? Se posicionaram, chega, eu não aceito mais, vamos compartilhar isso aqui, eu vou sair desse papel, eu não aguento mais, ninguém me olha, a pessoa se posicionou e a pessoa se restabeleceu, foi fazer exercício, pegou leve com a vida, refez a vida. E os outros que tinham ganhos secundários que se virem com isso, né? Porque está em jogo a nossa vida, pessoal. E se nós não cuidarmos de nós, ninguém vai cuidar. Esse nosso mundo, cada vez mais individualista aí, que cada um olha para o seu umbigo, né? Então, enquanto a pessoa me vê produzindo, é aquela questão que uma vez eu lembro que um ex-jogador de futebol falava, né, que jogar no futebol, né, estrangeiro, lá na época dele, ele falava isso, né? Aqui nós somos como uma laranja. A gente só serve quando dá o suco. E quando espreme todo o caldo, a gente é jogado fora. Enfim. Tem essas questões mesmo, né? Só que pessoas que não saem do pronto-socorro por estarem sobrecarregadas por causa de outros folgados, né? São vistas como objetos, são tratados como objetos. Ninguém pergunta para essa pessoa o que ela quer realmente. Não se perguntar, ela vai sair do papel dela que me beneficia. Não vou perguntar não, vamos levando com a vida. Ela está feliz, ele está bem, não é isso não. A pessoa tem sentimentos, a pessoa tem emoções, né? Então, o colapso que leva a um pronto-socorro, e não só uma vez, e pior quando é mais vezes ainda, deve ser um alerta para nós de que alguma coisa na nossa vida tem que mudar, alguma coisa no nosso ser tem que realmente mudar, nós temos que ter posicionamento, nós temos que aprender a falar não, nós temos que colocar cada um no seu devido lugar, temos que falar chega, porque se você não defender a sua vida, ninguém vai defender em alguns contextos, tá? Ah, Baracho, mas nem todo mundo é assim. Sim, concordo. Tem ambientes onde há simancol, né? Onde há humanidade, onde há compartilhamento, né? Onde há a divisão das cargas. Isso é muito bonito. Agora tem muita gente que não tem simancol, que é o folgadão mesmo, né? Que joga o peso nas costas do outro. Tem muita esposa aí sofrendo no lar, muita mãe sofrendo no lar, por causa de marido e filhos que acham que ela é uma escrava, e enfim, aquela coisa toda. E enfim, filhos também que são sufocados pelos pais e não podem ter espontaneidade, também vão adoecendo. Você vê crianças aí novas, já com a pressão alterada, tudo emocional, tudo uma pressão. E na área do trabalho, no emprego, nas relações de coleguismo, na escola, em todo lugar, né? O negócio não tá brinquedo, não. Mas enfim, essa questão de que ser levado ao pronto-socorro e no fim das contas é uma questão tão somente emocional, aí já vem o que fala a psicanálise, né? Quando a boca se cala, quem vai falar é o corpo, e o corpo adoece. Mas quando a boca começa a falar, não tão somente numa terapia, então o corpo sara, né? Aí temos as questões da psicossomática, né? As pessoas que engolem situações da vida, reprimem, e o corpo vai falar.
Quantas pessoas não cresceram ouvindo engole o choro, para com isso, para de ser fraco, né? E a pessoa engole o choro, e não somente engole o choro, a pessoa engole a voz dela, engole a vida dela, a pessoa vai aprendendo a ceder excessivamente em prol do outro, excessivamente. Na vida, é claro, nem tudo é como eu quero. Então, é claro que eu vou ceder por uma questão até de ser uma pessoa madura. A criança tem que aprender a esperar, aprender a ceder. Ela não é mimada, não pode ser sem dar atenções, senão vai estragar essa criança. Vai ser um adulto chato pra caramba. Mas eu tô falando de ceder nesses modos assim excessivos, onde a pessoa nunca pode ser ela. E quando a pessoa cede desse jeito, toda vez que ela cede, algo dentro dela se apaga. Pense nisso. Quando você cede assim, ao ponto de ir para pronto-socorro mais uma vez, algo está se apagando em você. Imagine que tem várias lâmpadas dentro da gente. Apaga uma, apaga outra. Quando apaga uma, apaga outra, ainda dá para manter a luminosidade, porque as demais sustentam, né? Mas com o tempo, aquela parte escura começa a ficar mais forte do que a parte clara. E depois fica tudo escuro. Baracho, mas tem situações que nem dá para pensar nisso, né? Não dá nem para pensar em chamar alguém. Aconteceu, sim, eu sei que aconteceu. De novo eu falo sobre isso. Tem situações que são inesperadas e caem no nosso colo. Mas ainda que caem no nosso colo, observa se tem que ser tudo você. E se ainda for alguma questão que é só você, então realmente é importante procurar ajuda nesse sentido, né? É importante fazer isso. O importante é você não reprimir, né? Então, o pronto-socorro deve ser assim um sinal de atenção para a nossa vida, né? Uma coisa é a gente aprender com o nosso percurso, se eu cheguei a esse ponto de pronto-socorro que me chame a atenção isso, e muitos melhor depois disso, mas se pudermos aprender com a vida do outro para nem chegar na nossa, é muito bom também. Então, você que está aí, falando através do seu corpo, através da ansiedade, do pânico, das somatizações, né? Mais uma vez, observa aí, alguma coisa tem que mudar e é só você que sabe, e se não sabe, descubra com ajuda qual que é esse ponto. Observa as pessoas que defendem você, que te falam alguma coisa. Elas podem te apontar um caminho para você começar a ter posicionamento. E não é largar ninguém, não é abandonar ninguém. É tão somente recolocar-se frente a essas situações para que você viva mais longe do pronto-socorro. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho aí em mais um Desembaraxando. Beijo no coração. Você que perdeu o começo dessa live aqui, ó, volta para assistir tudo. Você que pensou em alguém assim, poxa, eu conheço alguém que passa por isso, Baracho. Então fala para ela assistir, compartilha com ela, tá bom? Vai ser uma alegria poder ajudar alguém através desse vídeo, desse conteúdo. Alguém abrir a cabeça, alguém se posicionar, se libertar, tá certo? Bom sábado para você. Amanhã estamos de novo aqui no Desembaraxando, tudo dando certo. Beijo no coração. Muito, muito, muito obrigado. Valeu.